Alisson Capelin tem 24 anos e é morador da comunidade de Bom Jesus, interior de Coronel Vivida. O jovem é natural de Serra Negra, São Paulo, porém, desde bebê mora em Coronel Vivida. Cuteleiro e ferreiro, Alisson já produziu dezenas de facas para vários lugares do Brasil e até do exterior. Confira a entrevista exclusiva que o jovem concedeu ao portal Vividense. Desde criança eu já tinha uma inclinação a gostar desse tipo de objetos. O meu pai tinha uma adaga antiga que eu gostava muito do desenho dela, enfim. E isso reacendeu dentro de mim quando eu estava na faculdade, junto com um amigo, que a gente conversava muito sobre esses assuntos, assistia muitos vídeos no YouTube sobre pessoas fazendo facas, aqueles vídeos em time-lapse e tal. E eu falei, não, eu tenho que começar, tenho que fazer a minha faca, a minha primeira faca. E aí eu fiz a minha primeira, bem sofrida, assim, mas fiz, ficou legal, e daí não parei mais. Sempre a paixão pelo ofício foi aumentando. Isso foi no ano de 2016, né? Isso, aham. E daí você fez algumas facas e daí interrompeu por um período, certo? Isso. Eu comecei em março, mais ou menos, de 2016, foi a época que eu fiz a minha primeira. E aí até 2018 eu fui fazendo assim nos finais de semana, que eu estudava em Pato Branco, vinha para Coronel, aí sábado e domingo eu trabalhava. Aí não dava de fazer muita coisa, né? Assim, em um mês mais ou menos, eu não tinha muita ferramenta, em um mês eu fazia uma faca bem simples. Mas aí fui indo, assim, eu gostava daquilo, era a minha distração dos finais de semana. E em 2 anos eu devo ter feito umas 12 facas, assim, que eu vendi, sabe? No começo eu fazia uma ou outra, mas postava fotos só assim, às vezes o pessoal até pedia para comprar, mas eu falava, não, isso aqui não tá boa para vender. O pessoal pedia por quê, eu explicava, mas eles não entendiam. Eu tinha as minhas razões, assim, né? Mas aí foi indo. Eu parei em 2018, que a minha família se mudou para outro estado, outra cidade. Acabou que logo em seguida, depois de alguns meses, eu fui junto. E acabei voltando depois de ter feito o curso de cutelaria. Fiquei 2 anos parado e voltei. Daí voltei profissionalmente, fazendo manhã, tarde e noite o mesmo trabalho, vivendo disso, vivendo da cutelaria. Mas e como que você resolveu, 2 anos depois, retornar então e fazer esse curso? Então, eu trabalhei em várias coisas nessa outra cidade que a gente foi morar, e com o início da pandemia, eu tinha pedido demissão do meu trabalho. Logo antes do início que foi decretado que começou a pandemia. Quando eu comecei com esse meu negócio, que eu tinha guardado dinheiro por um ano para abrir a minha empresa, o meu negócio, começou a pandemia. E aí o meu negócio não conseguiu ir para frente. Daí, um dia os meus pais chegaram para mim e falaram, oh, mas o que você fez na tua vida que você mais gostava? De tudo isso que você fez até hoje. Eu falei, por mim eu voltava a fazer faca. Daí os meus pais sugeriram, faz o curso então, a gente paga, faz o curso. Não se preocupa em devolver. Faz, depois você trabalha e você vai pagando depois. Aí foi feito o investimento do curso, do maquinário, da oficina, e do curso eu já saí com muitas encomendas, inclusive com encomendas para o exterior já, para os Estados Unidos. Daí começou a crescer a minha lista de espera para encomendas, comecei a ter mais clientes, criei uma lista de transmissão de clientes, quando eu fazia uma peça de livre inspiração, assim, que não era encomenda de ninguém, eu postava ali, o pessoal queria, o pessoal comprava, e assim foi, assim é até hoje. Esse curso você fez em Nova Petrópolis, no Rio Grande do Sul, em 2020, né? Isso, em outubro de 2020. Foi um intensivão de uma semana ali que você fez, né? Sim, nossa, foram assim, tinha dias que eram mais de 14 horas no dia, assim, foi bem intensivo mesmo, porque a gente tinha que forjar várias facas naquela semana, a gente tinha que terminar uma faca completa, fazer a bainha para ela, e a gente ainda teve aula de forja de ferramentas de bigorna. Eu forjei 3 tenazes no curso, que é tipo uma alicate comprida que você usa para segurar o aço quente. Então a gente teve que fazer várias peças nesse curto período de tempo, então foi bem puxado. Bainha, o que que seria? Seria a capa da faca, certo? Isso, bainha é um artigo de couro que é usado para carregar a faca quando você vai transportar ela. Inclusive até muitas pessoas se enganam achando que é bom você guardar a faca dentro da bainha em casa.
mas a bainha é um item para transporte da faca. Quando você sai de casa, que você quer levar a faca para algum lugar, ou algum tropeiro, gaúcho, que tem a cultura de levar a faca no campo, montar a cavalo com a faca na cinta. A bainha serve para isso, é um item de couro que você guarda a faca dentro para transporte. E quem que te passou todo esse conhecimento? É uma pessoa que há anos trabalha com cutelaria, certo? Isso. Inicialmente, naquela época, antes de eu fazer o curso, eu buscava por muita informação sozinho, no YouTube ou em fóruns, e acabei aprendendo muito, mas muito só sobre o básico. E aí no curso que eu fiz, eu aprendi muito sobre toda a ética da cutelaria, o mercado do colecionismo, como que é você ter que sobreviver da cutelaria, como que você se porta em eventos. Então, tudo isso foi contribuindo e foi agregando o conhecimento verdadeiramente necessário, grosso da coisa, assim, sabe? A parte mais importante. E com quem que você fez esse curso? O meu curso ele foi composto por dois professores, o Luciano Dornelles e o Daniel Jobim. O Daniel Jobim foi campeão do Desafio Sob Fogo América Latina 2019 e o Luciano Dornelles é o mestre do Daniel Jobim. A primeira faca que você fez em 2016, ela foi para você mesmo ou você já comercializou a primeira? Ah, foi só uma brincadeira que eu fiz para mim. Eu tinha aquela curiosidade de ver a faísca saindo, de mexer com os materiais, de ter aquela experiência de saber como é que fazia uma faca. E eu não sabia nem fazer tratamento térmico, não fiz nem a têmpera dela. Então eu guardei ela para mim. É uma relíquia que eu tenho, um aprendizado, mas é um xodó meu, assim, sabe? Não dá nem para vender ela. E os equipamentos você foi adquirindo aos poucos para você se profissionalizar, vamos dizer assim. Isso. Alguns dos equipamentos que eu tenho hoje, eu já tinha adquirido naquela época antes de fazer o curso. Mas eram os equipamentos mais básicos, assim, mais baratos. Depois eu fui adquirindo os equipamentos principais, mais profissionais, né, equipamentos, assim, posso até dizer industriais, assim, né, com motores maiores, para eu poder ter mais eficiência no meu trabalho. Né. Quando que você conseguiu comercializar a sua primeira faca? E foi assim, para alguém, para algum amigo, algum conhecido? Foi para mais distante a primeira? Então, foi lá no comecinho, quando eu ainda fazia por brincadeira. Teve um dia que eu comecei a postar fotos das facas no Facebook. E daí teve um amigo meu de faculdade que me chamou e falou, ó, eu vou te dar um feixe de mola de caminhonete e um nó de pinho. Eu quero que você use isso para fazer uma faca para mim. Eu falei, nossa, né, minha primeira encomenda, minha primeira faca, era só uma brincadeira ainda, né? Eu nem tinha nem ideia. Eu nem queria que aquilo fosse profissional ainda. Para mim era só um hobby, uma brincadeira. Não tinha nem ideia que podia ser um negócio, que eu iria vender uma faca algum dia ainda. Não tinha nunca nem pensado nisso. E aí foi, eu fiz, vendi ali, foi a minha primeira faca. Bem simples, eu não sabia nem fazer bainha ainda, terceirizei a bainha na época. Mas foi, ali foi a primeira faca vendida. No total, nesse período, você fez em torno de 50 facas, né? Mas depois que você se profissionalizou, foi em torno de 25, certo? Isso, mais ou menos de 25 a 30 peças que eu completei e vendi. E para onde, para quais locais que você já comercializou? A maioria que eu já vendi foram para São Paulo. Em segundo lugar, para o Rio Grande do Sul. Tem duas peças minhas em Santa Catarina, tem 3 no Paraná e tem 6 nos Estados Unidos. E como que essas pessoas chegaram até você para adquirir essas peças ou para encomendá-las? Inicialmente pelo curso, por conta já do nome, da reputação que aqueles professores que deram o curso tinham, isso inegavelmente abriu portas, né? Abriu oportunidades no mercado do colecionismo para mim, e esses colecionadores eles começaram a vir até mim. E querendo ou não, quando você vende para um, ele faz a propaganda para o outro, e ele gosta, e isso acaba gerando um efeito em cadeia, e rapidamente todos daquele meio, daquele mercado, eles ficam sabendo e avisam uns aos outros, e aqueles que gostam vão fazendo encomendas para você, e você vai criando a tua carteira de clientes. O que você utiliza de matéria-prima para fazer as facas? Então, o coração de tudo é o aço. Eu uso o aço 52-100, que é mais conhecido na indústria, mais usado para fazer rolamentos. E eu uso o aço O1, ou também conhecido como VND, que
que também é um aço de alto carbono, também muito usado para fazer martelos. São os dois principais aços que eu uso. Às vezes, por alguma encomenda mais específica de algum cliente, se ele quiser uma faca de campo, por exemplo, eu prefiro fazer em aço 5160, que é um aço que tem uma tenacidade maior. Quanto aos cabos, são um dos mais diversos materiais, certo? Isso, eu uso desde madeira até alguns materiais exóticos conforme for a necessidade e os pedidos do cliente. Eu posso usar chifres de cervo, posso usar costela de baleia, conforme a preferência de cada um, mas o principal que eu mais uso é madeira natural. E, assim, as bainhas são feitas de couro. Geralmente eu faço com couro de búfalo e conforme a necessidade e a encomenda que o cliente tem, eu também posso usar peles exóticas, se ele assim quiser. Qual é a média de tempo que você leva para produzir as facas? A média que eu tenho hoje em dia é 1 semana por peça. E qual que levou mais tempo para fazer? Já demorou 38 dias para mim fazer uma faca, sem contar a bainha. E ela, assim, foi o teu maior desafio, vamos dizer assim? Olha, na época foi, porque foi uma peça que eu fiz antes de eu ir embora, antes de eu fazer o curso, toda feita na lima. E quando eu finalizei aquela peça, eu olhei para ela e eu não acreditei que eu tinha conseguido fazer uma peça daquele nível com os equipamentos que eu tinha. Inclusive, até hoje, pro nível que eu tô hoje em relação à época, eu olho para aquela peça hoje e eu sinto ainda muito orgulho. Porque pro tanto de equipamentos que eu tinha para ter conseguido fazer aquela peça, foi algo para mim grandioso. Quais tipos de facas que você produz? Desde facas de cozinha para churrasco, que são as que eu mais faço, que tem mais pedido, mais encomenda, até peças históricas por puro colecionismo. Às vezes tem colecionadores que gostam de ter só peças históricas e às vezes é esse tipo de faca que se destina a eles. Às vezes é uma peça que nunca nem vai ser usada, mas ela exige de mim que eu faça todo o tratamento térmico correto, todas as etapas do processo, da forma como devem ser feitas, nem que seja uma peça só para colecionar. De uma forma, assim, bem breve, também de uma forma bem didática para quem não tem conhecimento. Poderia resumir para a gente como que é feito, então, as facas? Uma faca que eu faço forjada. Eu pego o aço, aqueço na forja, moldo no martelo, faço um processo térmico para amolecer o aço para a próxima etapa, que é a usinagem. Depois da usinagem, eu faço outra etapa do tratamento térmico, que é a normalização e a têmpera. Aí eu faço o revenimento e aí depois eu faço a usinagem fina. Depois da usinagem fina, eu faço o acabamento manual. Depois eu faço o cabo e eu moldo o cabo, dou acabamento no cabo e por fim eu faço a bainha. O que você gostaria de dizer para tua família, para os teus pais, pelo incentivo que eles deram a você para você seguir nessa profissão? Eu só tenho muito que agradecer. Desde o comecinho até hoje, eles sempre me apoiaram muito, sempre acreditaram muito em mim, sempre me deram palavras de ânimo, de apoio, sempre foram uma família maravilhosa para mim, não tenho do que reclamar sobre nada. Como que é o nome deles mesmo? Meu pai é Edson e a minha mãe é Denise. E também a esposa, que é uma grande incentivadora, minha esposa, né? Thaís, também maravilhosa, sempre me apoia, sempre está junto comigo, sempre me dá a maior força, me dá apoio na hora dos negócios, das feiras, está sempre me acompanhando, vai comigo nos eventos, também está sempre comigo, uma companheira maravilhosa. Para quem quiser conhecer mais sobre o teu trabalho, de repente fazer encomendas, enfim, entrar em contato para fazer orçamentos, como que deve fazer? O principal canal que eu tenho para entrar em contato comigo é meu Instagram, é @a.capelinfacas. Ali no meu Instagram você pode me chamar direto ali, eu já respondo, ou se o cliente preferir, eu posso passar o WhatsApp, o Facebook, o e-mail, a forma como achar melhor. Mas o Instagram é a principal forma. Ali a pessoa já entra, já vê as fotos de todas as peças que eu já produzi, já conhece meu trabalho, tem alguns vídeos, tem os stories que ficam salvos de peças concluídas, de etapas do processo que a pessoa pode estar assistindo, pode estar conhecendo, e é só clicar lá em enviar mensagem que eu respondo.